Michel Seifert. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, já agora sobre a questão da Conta-Geral do Estado, o CDS depois prescindirá dessa intervenção mais tarde nesta reunião. Sobre a questão que nos traz aqui da execução orçamental, também já tivemos a oportunidade na passada terça-feira de nos referir a ela, como aqui foi dito e bem pelo deputado Pedro Filipe Soares. A reunião ordinária, apesar de ter sido acabado por ser em torno do documento de estratégia orçamental, estava marcada sem tema, e a questão da execução orçamental, que na altura naturalmente já era bem conhecida, já foi por nós levantada nessa reunião com o Sr. Ministro das Finanças, e vale a pena, no entanto, relembrar algumas questões centrais que têm, no que diz respeito nomeadamente ao cumprimento das metas do déficit, que é, pelo menos do ponto de vista dos credores e do programa, a medida mais importante, a meta mais importante e o indicador mais importante do programa, e nós julgamos que essa não é de desvalorizar esse cumprimento, é um cumprimento que deve ser alvo de felicitação, sendo certo naturalmente que depois há outro tipo de indicadores e outro tipo de variáveis económicas que também nos devem preocupar e que nós acompanhamos com natural preocupação e observação. Não deixa de ser, no entanto, curioso que numa reunião destas o Partido Socialista queira fazer aqui um incidente acerca de um suposto não pagamento ou bloqueio qualquer pagamento no ensino superior em Portugal da parte do Governo, que é absolutamente extraordinário. Eu lamento que o deputado Pedro Marques, que até votou essa proposta da maioria, que foi a proposta de poder garantir que as instituições de ensino superior, via o aumento das transferências para a Caixa Geral de Apresentações, serem orçamentalmente neutras, não perceba que isso é uma parte ínfima do orçamento das instituições de ensino superior em Portugal, e que quando diz que o Governo ainda não pagou um tostão aos politécnicos em Portugal, está a fazer uma grosseira má representação da realidade, digamos assim. Mas é significativo que o PS se agarre a uma coisa dessas para fazer aqui um grande incidente sobre a execução orçamental, porque sendo evidente que aquilo que está orçamentado tem que ser pago, também é relativamente compreensível para quem acompanha estas matérias, que tecnicamente não é trivial para o Ministério da Educação fazer esta distribuição orçamental, ainda para mais quando ela até foi proposta pelo Parlamento, já depois da entrega do orçamento, e aprovada, e em boa hora aprovada. De resto, enfim, olhando para a realidade dos factos e para aquilo que é real e importante, aquilo que nós notamos é que, em relação às metas, depois da revisão das metas, a DGO ainda se refere às metas anteriores e aos dados anteriores, e acho que é importante. Eu não consegui, o som não estava muito bom, perceber tudo o que se referiu agora na resposta anterior em relação ao orçamento retificativo, mas o que é importante é que estas metas também sejam atualizadas face às novas realidades, para que se possa avaliar em rigor a execução orçamental, que também é muito dificultada naquilo que diz respeito aos períodos homólogos, por vários fatores. Aqui alguns já foram referidos, no que diz respeito, por exemplo, às contribuições europeias que foram antecipadas, há algumas receitas extraordinárias que entraram no primeiro trimestre do ano passado, ao facto de, naturalmente, o IRC e o IRS serem, aliás, o IRS ser afetado pela questão do pagamento do décimos, que algumas empresas estão a fazer, outras não, e que dificulta toda essa ligação homóloga. Mas aquilo que nós gostaríamos também de perguntar, Sr. Secretário de Estado, é se, em relação àquilo que já foi renegociado no que diz respeito a aos juros, às maturidades dos juros, ao que diz respeito a alguns pacotes financeiros de responsabilidades contingentes, etc. Se essas renegociações venham agora a favor do déficit ou se já estavam previstas nas projeções que o Governo fez na versão inicial do Orçamento de Estado. E se, portanto, estas renegociações ainda vêm aqui ao longo desta execução orçamental, no que nós já renegociámos com alguns credores, no que diz respeito também aos swaps, vale a pena recordar, se ainda vem a favor da déficit ou se não, se já estava de alguma maneira previsto naquilo que o Governo inicialmente entregou a esta Assembleia. E, por fim, algo que no macro e nos grandes números não terá um impacto muito significativo, mas aí voltamos a dizer o facto do déficit estar bastante abaixo daquilo que é negociado deixa-nos alguma vontade nessa matéria, mas nas questões mais micro e naquilo que foi aprovado em dois momentos por este Parlamento a nível de medidas simbólicas, acho que é importante também fazer aqui a questão sobre como está, uma questão que está no Orçamento de Estado, tem a ver com os observatórios, e que o Parlamento pediu ao
ao Governo para avaliar a existência e as despesas e os orçamentos dos observatórios públicos. O CDS teve a oportunidade de entregar uma pergunta por escrito. A resposta foi algo curta, naturalmente referindo-se apenas àqueles que estão diretamente na dependência. Não se percebeu, aliás, reiteramos por isso a pergunta por escrito. A resposta que veio sobre o censo dos observatórios foi que apenas existiriam 13, o que é manifestamente abaixo de qualquer expectativa que teríamos, mas que, enfim, ou por lapso ou por se referir apenas àqueles que estavam na tutela direta, assim veio a resposta. Mas nós gostaríamos naturalmente de recordar que, além de estar inscrito isto no orçamento, é importante que nós possamos perceber aonde é que está este tipo de despesas, que também sabemos, não negamos, está muitas vezes nas universidades, nos institutos de investigação, etc. Mas o Governo tem essa obrigação, inscrita no orçamento, de fazer esse censo e depois de comunicar ao Parlamento como é que está a despesa orçamental nessas áreas, e nós gostaríamos de perguntar. Outra questão que não estava no orçamento, mas foi entretanto aprovado numa resolução, tem a ver com o Parque Automóvel do Estado, e também aqui a necessidade de fazer uma avaliação nos parece importante, é simbólica, mais uma vez, não é com certeza uma questão com grande impacto orçamental ou grande impacto no déficit nas ordens de grandezas de outras medidas, mas que permite também ao Parlamento fazer uma avaliação correta do que é que o Estado está a fazer na sua própria gestão interna, das despesas públicas e daquilo que gasta do dinheiro dos contribuintes, que não podemos deixar de dizer, até com o gráfico que nos apresentou, em relação à queda da receita, da despesa pública, tem vindo a descer certamente, mas também é preciso perceber que, como muita dessa redução, principalmente ao nível primário, tem sido absorvido pelo crescimento dos juros, de déficits que estão há 5, há 10 anos atrás já efetuados e despesa que já foi feita, não se sente, como sabemos todos, na folga orçamental das famílias, nomeadamente porque os impostos se mantêm a níveis bastante elevados. E, por fim, também relacionado com isto, vimos o gráfico e que diz respeito aos pagamentos em atrasos, e vimos que esse gráfico está a atenuar o seu decréscimo. Enfim, é natural que quando se está a descer, chega-se a um ponto em que o decréscimo é mais lento. Mas depois do bom sucesso do PAEL e do bom sucesso do pagamento de dívidas na saúde, nós também gostaríamos de perceber se continuaremos a contar com um abaixamento a este nível no que diz respeito aos pagamentos em atrasos do Estado, porque isso, muitas vezes, não sendo algo que dependa diretamente do Governo Central, tem que ver naturalmente com incentivos que o Estado tem que dar para que as autarquias e as empresas a todos os níveis da administração do Estado possam fazer aquilo que é o mínimo exigível, que é serem, enfim, executantes de boa fé também da despesa pública nestas matérias, e que, portanto, possam continuar a fazer do programa que já foi feito um bom sucesso para quem tem o Estado completo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Seifert. Eu julgo que, de facto, é importante, como referiu, repetir que os limites ao déficit no primeiro trimestre, como nos trimestres anteriores, têm vindo a ser cumpridos por Portugal, porque isso é importante que se saiba e é importante para o nosso futuro. Eu gostaria de fazer um ponto, que é o seguinte: de facto a DGO refere-se ainda às metas que estavam estabelecidas, e a razão é formal para isso. A documentação relativamente ao sétimo exame não está ainda aprovada e, portanto, considerou-se que seria deselegante, no mínimo, do parte da DGO assumir outros limites que não fossem aqueles que estavam anteriormente definidos. E, portanto, a razão para que não tenha havido uma revisão desses limites tem a ver com o facto da documentação relativamente ao sétimo exame não estar ainda formalmente aprovada. Sr. Deputado, relativamente à questão dos juros e das maturidades, da extensão das maturidades, vale a pena, tal como julgo que foi referido pelo Sr. Ministro na terça-feira passada, referir o seguinte: o aumento das maturidades tem dois tipos de impactos sobre a nossa situação financeira. Primeiro, diminui a pressão e a necessidade de recorrermos ao mercado e, portanto, quanto menos pressão tivermos, em melhores condições, certamente teremos acesso ao financiamento e, portanto, nesse aspecto há
uma ajuda indireta ao facto de estarmos mais à vontade para aceder aos mercados no tempo, na escolha do momento desse acesso, permite-nos ter uma menor pressão e, portanto, ter certamente resultados melhores nesse acesso aos mercados. E um outro ponto, como julgo que terá sido referido, é que este empréstimo cedido pelas instituições internacionais é um empréstimo que tem as taxas de juros mais baixas a que tivemos acesso até este momento. E, portanto, o aumento da maturidade significa também menos juros no futuro. Mas o aumento das maturidades não significa menos juros imediatamente. Porque, obviamente, nós estamos ainda dentro da maturidade inicial dos empréstimos e, portanto, neste momento a extensão não se faz sentir, far-se-á sentir no futuro e, portanto, nesse futuro terá certamente um impacto positivo na nossa redução de juros nessa altura. Relativamente à questão das despesas com juros, todas estas situações são avaliadas trimestralmente. E, portanto, a evolução das taxas de juros durante o seu impacto na despesa com juros na administração pública portuguesa é avaliada trimestralmente e, portanto, na conta que resulta do 7º exame regular, na previsão de conta que resulta do 7º exame regular, está lá já incluído essa revisão das despesas com juros. E, portanto, de alguma forma, isso é feito trimestralmente no processo regular de avaliação da economia portuguesa. Fez-me o Sr. Deputado, pôs-me duas questões às quais eu confesso que não tenho resposta neste momento, uma relativamente à questão dos observatórios e outra relativamente ao Parque Automóvel do Estado. Eu não tenho resposta, estas duas matérias não são da minha competência direta e, portanto, de facto, não lhe consigo ser específico relativamente a este assunto. Posso dizer que, no caso, sei que a Secretaria de Estado da Administração Pública tem estado a trabalhar nesta questão relativamente aos observatórios, mas não sei qual é a situação específica destas matérias. Relativamente também ao Parque Automóvel do Estado, também não lhe consigo dar nenhuma informação específica. O meu a priori é que esse Parque Automóvel do Estado tem vindo a diminuir, mas não lhe sei indicar neste momento quaisquer números. Já relativamente aos pagamentos em atraso, como tive a ocasião de referir, nós tivemos entre final de dezembro e final de março uma diminuição dos pagamentos em atraso. Uma parte substancial dessa diminuição vem do subsetor das autarquias locais, em que tem vindo a ser aplicado, está a ser aplicado o programa de apoio à economia local. Esse programa ainda não terminou, há vários processos ainda que não estão, que ainda não geraram o contrato, estão ou para visto no Tribunal de Contas ou para, e portanto estão a decorrer os procedimentos relativamente a essa matéria, mas esse processo continuará, está previsto que continue o seu andamento. Obviamente que esperamos que se venham a verificar novas reduções dos pagamentos em atraso e mesmo aquilo que se verificou na saúde, creio que não podemos ainda dizer que se trata de uma situação estrutural. Eu acho que, neste momento, ainda é cedo para isso, devemos olhar para essa situação com cuidado. Eu próprio tenho pedido informação ao Sr. Secretário de Estado da Saúde sobre esta matéria. Neste momento, o que me dizem é que houve um atraso relativamente aos programas, aos contratos de programa, a assinatura dos contratos de programa dos hospitais EPE e que este aumento dos pagamentos em atraso poderá estar relacionado com
com esse atraso dos hospitais. De qualquer maneira, também devo referir que, relativamente ao programa de pagamentos em atraso, que foi realizado no ano passado, tivemos, de facto, o processo decorreu durante o ano passado, com o pagamento de cerca de 1,5 mil milhões de euros de situações que estavam em atraso. Se lembram, no orçamento retificativo, no segundo orçamento retificativo do ano passado, foi ainda inscrita uma verba de 432 milhões de euros, também para fazer face a esses pagamentos. Essa verba ainda não foi executada. Deverá agora começar a ser executada, mas ainda não foi executada e, portanto, essa parte não está ainda refletida neste estoque de pagamentos em atraso que é reportado pela Direção-Geral. Muito obrigado.